E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Somos do Pod Science da SES Unita. Meu nome é Francisco. Somos de um grupo de estudantes de engenharia focado em assuntos diversos como inovação, meio ambiente, ciências e tecnologia. E tem ao meu lado aqui meu colega de classe, o Leniker. E aí, Leniker, E tudo aí, certo? pessoal, tudo bem? Me chamo Lênico Eduardo, como meu amigo falou. Sou estudante de engenharia e a gente tá aqui com a galera para discutir uns temas aí. E é isso. Também temos aqui o nosso coordenador e professor David Figueroa. E aí, professor, tudo certo? E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer, né? Vamos começar essa nova empreitada, recebendo sempre aqui convidados ilustríssimos. Muito feliz, né? Exatamente. Vamos embora. E hoje em questão estamos recebendo aqui Johnny Laranjeira como convidado, gestor de inovação no Armazém da Criatividade, que vai trocar uma ideia com a gente sobre algumas temáticas. E aí, Johnny, um prazer receber você aqui conosco e muito obrigado por aceitar esse convite também. Eu que agradeço pelo convite, boa tarde, pessoal. É uma honra e uma responsabilidade danada, né? Já vieram dizendo que eu seria o primeiro convidado, meu Deus do céu. Então, vim aqui abrir o Pod Science com o pessoal, né? Uma honra danada e estou muito feliz com isso. Principalmente muito feliz com essa iniciativa de estar gerando esse tipo de conteúdo nas áreas de engenharia, trazendo várias outras temáticas para serem discutidas. E eu acho que vai ser bem bacana essa conversa aqui. Pô, bacana, massa, Johnny. Bem, começando um pouco, né? Conta aí um pouco da história do Johnny e tal, como o Johnny se formou, a atuação dele na atualidade, para a galera se comprometer um pouco. O que está acontecendo hoje, né? Bacana, pessoal. Então, é engraçado tu perguntar desse jeito, né? Porque eu gosto de brincar que o Johnny se formou no terceiro ano, né? Porque ninguém me chamava de Johnny até chegar no segundo, terceiro ano. Meu nome é João mesmo. Só que aí com piadinhas de escola, tal, aquela época, e também porque lá em casa tem 4 Joãos, meu pai e meus irmãos é tudo João. Então a gente precisava diferenciar de alguma forma e o Johnny chegou lá e ficou e tô aqui desde então. Eu me lembrei agora daquele filme, Meu Nome Não É Johnny. No caso dele meu nome é Johnny. Exato. E desde sempre, assim, eu fui muito curioso, sabe? Na época, todo mundo ficava brincando, esse menino vai fazer engenharia, porque eu nunca vi gostar tanto de mexer com as coisas, montar e desmontar tudo, só que eu acabei fazendo administração, assim. Mas, assim, eu comecei a ter essa paixão, por ser muito curioso, foi bacana porque eu comecei a ter essa curiosidade muito para a área de negócios. E dentro da área de negócios, né, com o tempo, eu comecei a ter algumas visões, assim, a construção de cenários lá na frente do que quais eram os mercados na época que eu estava na faculdade que poderiam se destacar. E eu estava muito na frente, assim, na minha visão, a parte da construção civil. E assim que eu terminei o curso de administração, eu fui para uma área da pós-graduação que foi de gestão de negócios na construção civil, que foi uma área que eu me apaixonei bastante e sempre tendo essa visão, assim, né, de pesquisa e por ser curioso, tal, eu fiz, poxa, como que a gente pode melhorar essa área de alguma forma, né? Então, eu comecei já a entender um pouco como é bacana a gente identificar problemas e resolver problemas. Se eu gostava de desmontar um computador velho para poder tentar ajeitar, eu fui porque dentro dessa área, o que é que eu posso desmontar para a gente começar a ajeitar? E teve uma época que eu discutindo com um amigo meu que na área de análise e desenvolvimento de sistemas, na realidade de engenharia da computação, e aí a gente começou a fazer um mapeamento sobre problemáticas, né, da construção civil para poder resolver. E aí foi quando eu mergulhei minimamente no mundo de startups. Como que a gente pode criar um negócio de base tecnológica para resolver alguma problemática e como desenvolver um negócio num ambiente de incerteza, né? Porque a gente aqui em Caruaru sempre lida muito com mercados mais tradicionais. Quando a gente vai trabalhar na área de engenharia, a gente já trabalha na área de engenharia civil, que tem pouca indústria ainda, então você vai fazer engenharia química, alguma coisa, ou você vai para uma determinada área, ou você vai para fora, enfim. Isso aí é uma perspectiva, assim, muito pessoal, tá? Vocês me corrijam aí que vocês são da área. Tudo bem. Mas, inclusive eu trabalhei, assim, com o tempo, com química também, num laboratório de colorimetria para lavanderia. Nunca gostei de ficar parado, então terminei o colégio muito cedo e fui trabalhar nessa área. De material químico e lavagens, colorimetria. Ô, Johnny, só te interrompendo, tu é aqui de Caruaru mesmo? Sou daqui. Nossa. Nascido e criado na terrinha. Saí daqui com 25 anos, fui para Recife quando eu fui tocar lá a startup. Então, eu tive um momento que entrei na startup, montei a startup, saí da startup, fui fazer arquitetura. Aí, depois de um tempo, eu saí de arquitetura porque eu estava querendo empreender, porque também já estava dando uma baixa no mercado, eu já não sabia como era que ia estar.
Gostava muito da área de urbanismo, mas o urbanismo, você lidar com cidades é muito complicado. Então eu fiz, poxa, eu tenho que encontrar maneiras de conseguir resolver problemas complexos sem ser realmente me envolvendo em um ambiente diferente, né? Então fui para Recife em busca de mergulhar no mundo de startups, porque era um ambiente onde eu realmente via uma possibilidade interessante de aprender coisas novas. E comecei a trabalhar com startup na área de exportação e importação, que era um gerenciamento de cargas, né, para offshore e outros tipos de formato também. E depois disso, eu voltei para a startup que eu tinha fundado em 2014, por aí, que foi o Cote Aqui. E depois disso, né, a gente começou a tocar, a gente recebeu investimento, fui para Floripa, passei um tempo lá, voltei para Recife. E sempre nessa missão de entender como que se desenvolve negócios inovadores, né? Como que a gente pode pegar as informações da gente hoje, que, quer queira, quer não, a gente vive num ambiente que tem informação pra caramba, mas como que a gente organiza essas informações pra gente conseguir gerar alguma coisa concreta que traga credibilidade num ambiente de incerteza. E vocês, por ser da área, sabem, né? Tipo, na área de exatas, 2 mais 2 é 4 e nada mais do que isso, assim. Tipo, a gente tem que ser muito pragmático e objetivo. Exatamente. Então, quando a gente tá lidando com um mercado que é desse jeito, que é pragmático, quando a gente vem com uma coisa nova, as pessoas querem resultado. Só que como é que a gente vai mostrar um resultado se o mercado não dá abertura para você experimentar? Exatamente, tem que ser mais flexível, né? Isso. E é como você falou, que citou que às vezes a indústria é meio tradicional e é difícil de colocar uma ideia nova na cabeça das pessoas, ainda mais na questão de formação profissional, que eu gostei muito que você falou que tem formação em administração, trabalho com... Multidisciplinar, né? Trabalho com um negócio com química e tal, depois urbanismo. Assim, e a gente vê que hoje em dia é o que tá levando, assim, a tendência para todo mundo, né? Mais de uma carreira na vida, né? Acho muito legal isso. E isso é muito... Isso a gente comenta muito, né? Tipo, antigamente você entrava numa empresa e passava 20, 30 anos naquela empresa. As pessoas entravam... São ciclos agora, né? Você tá num ciclo, depois você encerra e começa outro, e depois todos se juntam em um ciclo novo. Exatamente. E a gente tem que ser multidisciplinar, de fato. E só assim, um pouco da minha jornada, eu entendi da importância de eu ser multidisciplinar quando eu fiz um mestrado em design. E com foco muito na área de design de negócio. Então, eu entrei com a cabeça na área de design, né? Tipo, eu tinha estudado muito sobre essa questão de design thinking, um pouco de estratégia com design, como você pega as metodologias que são aplicadas no design para desenvolver negócios. Entrei muito com a cabeça no mestrado, só que lá aconteceu uma coisa, assim, que mudou minha vida. Porque, por ser muito curioso, por ser meio nerd, assim, desde criança, por gostar muito de sci-fi, sabe? Coisas assim, tipo, ficção científica, enfim... Viver viajando na maionese, assim, você traz um negócio e pá, e puxo, e... Eu sempre gostei muito disso, ser algo muito diverso, assim. Acho que você aprende muito, e principalmente o cinema, não só o cinema, mas a parte dessa esfera artística traz muita informação bacana pra gente, porque tem muita gente estudando o mundo para conseguir trazer conteúdos em forma do audiovisual. Exatamente. Então a gente vê vários filmes de ficção científica aí trazendo vários cenários de futuro que você pode tirar algum proveito daquilo para você entender quais são as tecnologias, por exemplo, emergentes hoje, que podem ou não realmente estar viável naquela época. Imagina o quanto de Star Wars, né, Star Trek não influenciou a gente, assim como o desenvolvimento da sociedade, não é? A gente pensa em abstração, mas às vezes não é, né? Tem muita coisa realmente que se concretiza. Né? Exato, de volta para o futuro. Exatamente, é uma coisa muito plausível para a gente poder trazer aqui, não é? Como um tema que está na nossa realidade, não é? Exato, e se eu disser que existem pessoas que realmente estudam isso? Então foi aí que minha vida se transformou, porque com o design eu consegui ter acesso a pessoas e principalmente a conteúdos que estudam realmente essa questão de futuros. Então, existem metodologias, métodos, que é o Foresight, por exemplo, que é algo que eu comecei a abraçar muito e fazer uma combinação com o design. Né? O próprio Future Design, o design especulativo, que é o crítico especulativo, que é você construir cenários de futuro para, através disso, você fazer críticas reais ao seu presente para tentar mudar um pouco a cabeça das pessoas. Então, por exemplo, aquecimento global. Como que a gente pode apresentar através de ações de expressão artística hoje para gerar uma crítica às ações da humanidade hoje e como isso vai repercutir lá no futuro, sabe? Então,
Existem muitas coisas que essa junção de design e futuros pode trazer para a gente. Então, a minha linha de pesquisa na minha dissertação foi isso. É como o design crítico especulativo pode trazer a ideia de construção de cenários lá no futuro e você trazer uma estratégia para o seu negócio e mudar a perspectiva sobre o negócio no presente para você conseguir atingir aquele objetivo ideal no futuro. Então, foi quando eu fiz, meu Deus, eu estou realizando um sonho de criança, que é finalmente entender que eu não perdi meu tempo assistindo muita coisa de ficção científica. E a mãe manda a gente sair, né, da televisão. É isso. Meu pai dizia que isso não tinha dar futuro, mas dá futuro. Olha aí onde eu estou. Mas é bem isso. E é massa, porque eu comecei a juntar muita coisa e eu sempre fiz um exercício. Eu sempre fiz um exercício de tudo que eu fosse consumir, eu teria que aprender alguma coisa. Então, se eu vou assistir qualquer coisa que seja, qual foi o mínimo de aprendizado ou de uma visão sobre alguma coisa que eu tô tirando daquilo. Então, depois que eu comecei a fazer esse exercício, assim, de tentar entender, de que eu posso aprender qualquer coisa, de qualquer coisa, literalmente, né, eu consigo entregar um pouco, eu consigo ampliar minha perspectiva sobre determinadas ações. Então, você passa a desenvolver um olhar mais de resolver problemas. Poxa, às vezes você está em casa querendo resolver alguma coisa e você pode ter assistido alguma coisa em algum desenho animado, por mais idiota que tenha sido, que vai lhe dar algum insight, alguma ideia para você resolver aquela besteira, sabe? Então, depois foi que eu fui entender tudo isso. E eu venho aplicando isso na minha rotina, sabe? Na minha jornada. Então, vocês trabalham com resolução de problemas. Todo mundo hoje trabalha com resolução de problemas, né? Sem dúvidas. E uma coisa que eu fico, às vezes, assim, pensativo, é que a gente sempre quer discutir sobre inovação, né? A gente mostra um processo novo, a gente monta um processo novo. A primeira pergunta é, o que de inovador tem no teu processo? Né? O que todo mundo pergunta. E quando a gente, assim, realmente para pensar no que é inovação, como ele falou aí, na questão da experimentação, eu tenho muito isso, tu tá entendendo? Porque, assim, a gente que trabalha, às vezes, em laboratório, faz um mestrado, um doutorado, com dados experimentais, sabe que para você ter um resultado positivo, você erra um monte de vezes, né? Eu acho que para cada acerto você tem 99 erros, né? E é aquela coisa, inovação eu acho que é você perder o medo de errar. Exatamente, né? e até um mescla de áreas, né? Quando se tem, sei lá, juntar design com engenharia química, ou engenharia de produção, engenharia de ambiente. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas têm esse medo, né? Ter um certo preconceito, né? Para junção de áreas. Não é porque é das ciências humanas, ciências exatas. Não, essa interdisciplinaridade é necessária, né? É o futuro que pede. Até porque acredito que nenhum profissional hoje em dia vai pegar um papel e uma caneta para fazer as coisas. É tudo com software, é tudo com computador. Aí precisa realmente disso, assim, de se aperfeiçoar em outras áreas. Eu não lembro exatamente onde foi que eu vi isso, mas é um comparativo interessante. Quando você está trabalhando na ciência, quando você está trabalhando realmente com um objeto de pesquisa ali, eu vou trabalhar exatamente como esse... sei lá... É no detalhe da coisa, né? Você bota uma lupa. E quando você bota uma lupa, você deixa de observar várias outras coisas. Então, quando você abstrai, entende o comportamento daquilo de uma maneira, e depois você pega aquilo que você conseguiu ver de uma maneira, com visão macro, e você vai afunilando, você vai vendo exatamente quais são os impactos. Tem até uma teoria, que é a teoria do ator-rede, que é quando você vai estudar um objeto, você pega aquilo ali e você vai entender exatamente ligando os pontos, né? Então, você vai fazer a camisa que você está vestindo. Mas se você começa a entender, né, da camisa que você produziu, e você vai abrindo, quem foi o produtor, quem foi o fornecedor, essa linha veio de onde, isso aqui veio de tal coisa, ela é azul por causa desse produto químico, que é vendido por tal pessoa, que foi produzido e tal, você começa a abrir o campo de visão e você entende todo aquele ambiente que você está, e você começa, quando você faz isso, fazendo um estudo, pesquisar algum tipo de coisa, você começa a entender, né, que você pode melhorar em certos aspectos e certos pontos que você não pensaria se você não tivesse aberto seu campo de visão. Então, inovar é isso, assim, às vezes a gente pensa, não, vou trazer a coisa mais tecnológica possível, e não é bem isso, sabe? Tipo, às vezes a inovação está no simples. Exatamente. O que vocês estão fazendo hoje aqui, vocês estão inovando a maneira de gerar conteúdo, gerar conhecimento aqui dentro da universidade. Pô,
tudo isso aqui já existe. Vocês só estão somando de uma maneira diferente do que isso aqui já acontecia. É a primeira vez que vocês estão gravando isso. Exatamente, primeira vez. Então, vocês estão juntando várias coisas aqui. Estão juntando o pessoal da engenharia com o pessoal de jornalismo. Tá dando esse podcast massa. Olha que massa. Então, isso você já vai estar trazendo conteúdo. Aí você tá trazendo o Gaiato aqui e eu aqui, tá fora de tudo para poder juntar. Então, vai somar o teu público, o público de jornalismo, o público que atende essa área de inovação e vai começando a aumentar isso. E você vai aumentando o fluxo, você vai combinando coisas. Eu gosto muito de trabalhar muito essa análise combinatória, né? Mas na realidade essa inovação combinatória, que é a gente combinar um monte de coisa diferente e a gente tentar entender quais são aqueles pontos que vai combinar mais, que a gente vai conseguir gerar uma aderência maior e vai gerar uma coisa diferente, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, a parte do design com a parte da química, da engenharia química, então a gente vai trabalhar os dois juntos para desenvolver uma cadeira massa, porque você vai trabalhar a ergonomia e depois você vai usar os fatores químicos, né, para usar os materiais, a questão da espuma, a questão do conforto, durabilidade. Então, se um design pensa só no design da cadeira, massa. Mas se eu conseguir juntar também com a expertise de um engenheiro químico para usar materiais que tornem aquela cadeira muito melhor do que ela pode ser, ó que massa. Então, se a gente pensa sempre nesse jeito de, beleza, eu vou resolver esse problema, mas quais são todos os atores que podem ter direta ou indiretamente um fator de mudança, no caso, melhoria nesse ponto de resolução. Então, é bem por aí que a gente busca resolver as coisas hoje. Bacana, Johnny. Dando continuidade, eu gostaria de saber qual foi a sua trajetória até chegar no Armazém da Criatividade, né? O que fez você chegar até o Armazém da Criatividade, né? Que é um ponto de referência em inovação e tecnologia aqui no Agreste Pernambuco, né? E mais especificamente em Caruaru, que agloba as outras cidades vizinhas, nos municípios vizinhos. Eu gostaria de saber, por favor. Massa. Durante toda essa minha trajetória, né, profissional, como eu disse, trabalhei com startup. E nesse momento, assim, quando existem comunidades, né, de startup. Em 2017, a gente foi para Floripa, passou um tempo lá, então a gente começou a se aproximar de comunidades do Sul, Sudeste e participar de alguns programas de incubação, aceleração, o que foi me dando uma bagagem interessante nesse entendimento dessa construção de processos de melhoria de negócios. E isso foi se passando, mas eu estava focado só no Cote Aqui. Quando foi 2018, eu passei no mestrado em design, aí eu comecei a cursar o mestrado. Fizesse aonde? Eu fiz no César School, lá em Recife, bacana, lá no Porto. E como vocês sabem, startup é aquela coisa, né? Tipo, você está investindo, você está trabalhando numa área muito de incerteza e tudo mais, então a gente estava trabalhando num lugar chamado Overdrive, que era uma aceleradora lá em Recife. E na época indiretamente eu estava fazendo várias mentorias para as outras startups que estavam lá, porque às vezes o pessoal, Johnny sabe de tal coisa, conversa ali com ele. Na época eu estava trabalhando, liderando toda a parte da gestão da operação do negócio, só que eu já tinha passado pelo financeiro, já tinha passado por várias outras áreas, então tinha um mínimo de conhecimento ali de maneira bem, bem diversa. E eu comecei a mentorar indiretamente várias startups que estavam no mesmo ambiente que a gente estava, né, trabalhando no coworking. E nesse movimento, o líder dessa aceleradora viu, né, fez, eu vou abrir uma vaga aqui para mentor, né, para ajudar na coordenação dessas startups e tudo mais. Beleza, me interesso, eu já trabalho aqui, eu só vou, em vez de eu trabalhar de manhã e tarde, eu só vou trabalhar de manhã e tarde de noite. Porque agora eu vou dedicar um horário desse para mentorar as startups e vou tocando as coisas do Cote Aqui, o que for de urgência eu resolvo agora, e depois eu vou me desdobrando, enfim, né? Então, comecei a trabalhar igual o pai do Cris, né? 2 empregos e tal, para poder tocar as coisas, enfim. Aí fui desenvolvendo isso e comecei a fazer, como por estar liderando também algumas outras startups, eu fui mergulhando mais e mais na própria comunidade, né? Na própria comunidade de startups, que é o Manguezal, lá em Recife, e fui me envolvendo com outras comunidades de outros estados, enfim. Fui crescendo a minha rede de relacionamento. E nesse movimento, né, a gente já era muito próximo do pessoal do Porto Digital e tal. Quando foi em janeiro de 2020, eu recebi o convite para para coordenar um projeto de inovação aberta para a parte de indústria. Trabalhar muito a questão de desenvolvimento de novas tecnologias para a indústria, que era um projeto da antiga ADDPE, hoje a ADEP, junto ao Porto Digital.
E então eu fui convidado, tal, foi uma oportunidade bacana. O Cote aqui estava rodando já, eu não tinha mais, assim, já estava com equipe e tudo mais. E aceitei essa proposta, né? Deixei a aceleradora e fui tocar essas ações de inovação aberta. Foi quando eu mergulhei mesmo no Porto Digital. E foi engraçado que comecei em janeiro, em março eu já fui obrigado a trabalhar home office, porque foi 2020, pandemia. Poxa. Né? Então, o Cote aqui, durante a pandemia, ele infelizmente, ele começou a decair bastante, porque muita construtora começou a fechar as portas, enfim, foi um momento bem difícil. E então a gente resolveu dar uma parada no Cote aqui. Por quê? O mercado já estava sofrendo uma mudança muito grande, né? E quando a gente viu o momento de pandemia e a gente entendeu que aquilo ali iria impactar, ia mudar mais ainda, a gente fez, o modelo que a gente está trabalhando hoje não é um modelo que vai ser sustentável. Então a gente precisa dar uma pausa, estudar essa nova dinâmica de mercado. Com essa pandemia, né, os processos digitais vão ser acelerados, então a gente tem que entender como que essas empresas, construtoras e fornecedores vão passar a funcionar de maneira mais rápida. Né? Exatamente. Então, não é só uma readequação da startup, a gente tem que entender uma readequação do mercado, tanto para a parte das construtoras como para a parte dos fornecedores. Então, a gente viu que era mais interessante dar uma pausa no Cote aqui, vamos dizer assim. E quando a gente deu essa pausa no Cote aqui, eu foquei 100% na operação do Porto Digital. Então, a gente trabalhou, né, até aproximadamente... Eu trabalhei até aproximadamente agosto nesse projeto. Foi aí em agosto, o Armazém da Criatividade estava fechado, graças à pandemia. Né? Então, ele fechou em março, finalzinho de março, meados de março, acho que foi exatamente dia 15 ou 16 de março que foi decretado realmente aquele lockdown. E ele estava fechado até que houve uma oportunidade de reabertura. Nesse momento de reabertura, eu já estava no Porto, todo mundo sabia que eu era de Caruaru. Aí eu recebi o convite, né? A gente vai voltar com a operação lá do armazém. E a gente tá precisando de alguém lá em Caruaru e queria saber se tu topa. Tu tocar lá a operação do Armazém da Criatividade, tu deixar o projeto de inovação aberta aqui em Recife. Quando eu fui analisar quais eram as diretrizes do Armazém da Criatividade, porque como o Armazém ele está aberto desde 2015, ele já teve várias reformulações de modus operandi, porque a ideia do Armazém principal era tocar o desenvolvimento do mercado de confecção daqui da região. Então ele nasceu com um formato. Com o caminhar, foram mudando alguns formatos, de acordo com as dinâmicas também do mercado. Quando foi em 2019, tinha um novo contrato, um novo formato de contrato de gestão junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que dessa vez era espelhar todas as ações do Porto Digital em Recife, aqui em Caruaru e região. E então, analisei, eu fiz, vai ser uma missão danada fazer isso, só que vamos meter as caras, né? Tipo, a gente conversando, viu que eu sou o primeiro gestor do Armazém da Criatividade daqui de Caruaru. Então, foi muito massa isso. Cria uma certa representatividade para o município também, não é? Para demonstrar assim, nós temos pessoas que representam o município, pessoas capacitadas, não é? Pessoas habilitadas. Exato. E uma das coisas que eu fiz questão, assim, também foi dizer, beleza, mas meu time todo também tem que ser de Caruaru. Não, Johnny, mas aí vai formar o pessoal, eu digo, a gente tá no momento agora que a gente vai estar reabrindo o espaço e a gente vai estar dando uma nova cara para o espaço. Então é massa que as pessoas sejam de Caruaru, porque cada pessoa em determinadas áreas que possam vir para cá vai ter suas expertises e principalmente sua rede de contatos. A identidade local vai mudar. Né? Perfeitamente. Então a gente tem uma pessoa de Santa Cruz, tem uma professora Manuela Donato daqui de Relações Internacionais, foi para lá também e começou com a gente, então ela passou um tempo lá com a gente, então fez uma conexão muito importante e estratégica aqui com a universidade. Então a gente começou montou um time multidisciplinar para poder tocar algumas operações. E esse time também foi se reciclando, algumas pessoas foram saindo para tocar algumas outras coisas, convidadas para alguns outros lugares, e aí a gente está com um time hoje aqui, também 100% daqui de Caruaru, né? O que é muito importante. E aí a gente começou a tocar as ações do armazém, né? Locais. Só que a gente viu que não adianta a gente espelhar as ações do Porto Digital de Recife em Caruaru e região. Porque, beleza, 130 quilômetros de distância, só que já tem uma mudança
drástica de comportamento. Exatamente. A né? economia é outra, né? A economia, a visão das pessoas, o tipo de mercado, né? A linguagem que a gente utiliza para se comunicar com essas pessoas. Então, a gente tem um trabalho, né? O nosso macro processo aqui é fomentar e difundir o empreendedorismo e a inovação no interior do estado. Então, é uma ação onde começou em Caruaru, só que ela tem visão de chegar até Petrolina. Sabe? A nossa operação durante a pandemia, como a gente precisou digitalizar tudo, a gente passou a atender várias outras cidades. A gente buscou atender outras cidades. E foi importante a gente desenvolver um estudo para entender como a gente vai, né, acessar essas cidades. Por quê? Tem alguns fatores interessantes que os tipos de conectividade que a grande população tem. Tipo, eu acho que 70% da população daqui de Pernambuco acessa a internet através só do smartphone. Isso. Então, a dinâmica de interação com esse pessoal é diferente, sabe? Tem plataformas que eu não vou interagir com ela. Então, eu vou tentar interagir da plataforma mais simples possível. Então, a gente vai desenhar algum programa, alguma ação, alguma atividade dependendo com aquela galera. A gente tem que entender qual é a plataforma que a gente vai utilizar, qual é a linguagem que a gente vai usar, como que a gente nomeia essa ação para deixar algo mais fácil, sabe? Então, foi um laboratório. Está sendo um laboratório para a gente tentar entender como que a gente pode realmente potencializar essas ações aqui no interior do estado. Entendi. Aí, no caso, o Armazém da Criatividade tem 2 polos, né? Tem em Caruaru e em Petrolina. Por enquanto, o de Petrolina ainda não foi constituído. Né? A gente tá azeitando, né, aqui como chama, né? Azeitando aqui o entendendo quais são as ações, quais são os principais produtos, Sim. como que a gente tem essa interação, como que a gente entende o mercado e aproxima-se do mercado, porque quando a gente entende essa dinâmica, claro que não é uma receita de bolo, mas consegue chegar em Petrolina, por exemplo, no futuro, ou em qualquer outra cidade, de maneira muito mais assertiva. Isso. Então, a gente desenhou, junto ao pessoal de Arco Verde, o Hub de Inovação de Arco Verde, o ano passado. E foi importante a gente ter vivenciado isso, porque as ações que a gente propôs para lá foram ações específicas. Então, se não tivesse a participação, por exemplo, do secretário de desenvolvimento da cidade, do pessoal do SESC, das ETEs do locais, se não tivesse a participação deles, a gente nunca saberia o melhor formato de entrar em Arco Verde e conseguir entregar o que a gente minimamente conseguiu. Sabe? Então, é muito importante a gente ter essa análise prévia de qual tipo de ação, para quem e por que a gente está executando aquilo. Então, a nossa missão hoje com o Armazém da Criatividade está sendo isso. Massa, muito massa. Falando em... que a gente sentou muito a questão de representatividade, alcance, identidade. E aí vou entrar com uma pergunta sobre a questão de como é que você vê para a gente estimular o empreendedorismo, a inovação para a questão das minorias no Brasil. Porque a gente pode até pensar, ter uma divergência de opiniões, porque muita gente pode dizer que a gente tendo ações específicas de empreendedorismo, vamos dizer, para as mulheres ou para o grupo LGBT, isso pode causar uma segregação a mais do que já temos no país. Aí eu queria saber sua opinião sobre isso. Pô, foi uma pergunta massa. Em dezembro, né, a gente rodou junto com algumas outras instituições, como a Usina de Inovação do Governo do Estado, a Universidade Rural de Pernambuco, o Prisma, que é o laboratório do Ministério Público, e mais algumas outras entidades. A gente rodou o primeiro Ideaton de Inovação Social, que foi o Ideaton LGBTQIA+, onde a gente precisou fazer uma imersão muito grande. A gente envolveu várias instituições que já trabalham, por exemplo, com o público LGBTQIA+, né? Por exemplo, a Natrap, que é focado que é um grupo que trabalha com mulheres trans e travestis. A gente começou a fazer um mergulho nesse ambiente, junto com o Minas, que é a nossa label, que é Mulheres Inovação Negócio de Arte. A gente tem como objetivos, um dos objetivos específicos são trabalhos com mulheres e para trabalhar equidade de gênero, diversidade e algumas outras temáticas. Então, todas essas ações são lideradas por mulheres, né? A gente ajuda minimamente nessa estruturação, mas a gente faz com que as mulheres liderem. Então, a ideia que a gente teve no começo, né, a princípio, foi como que a gente pode trabalhar para que mulheres ou pessoas LGBTQIA+, desenvolvam soluções para os seus problemas. Só que, depois que a gente lançou o edital, a gente adiou a inscrição, porque a gente teve pouca submissão, e a gente entendeu que
recentemente, numa conversa, fez, poxa, o ambiente que a gente quer ajudar, que a gente quer solucionar problemas, como os problemas elencados, que foi empreendedorismo, empregabilidade, segurança e saúde para o público LGBTQIA+, e para mulheres. A gente tem esses 3 eixos que a gente quer desenvolver soluções inovadoras para ajudar. Então, a gente, a princípio, fez com que as mulheres e o público LGBTQIA+, submetessem essas ideias. Só que esse grupo não conseguiu submeter uma quantidade interessante de ideias. Então, até no análise, a gente fez, poxa, a gente esqueceu da nossa principal ação, que é combinar coisas. Nossa missão aqui é combinar coisas. Então, a gente tem que combinar. Já que a gente tem todo esse público parceiro na gente para mostrar quais são os problemas, para mostrar as dores que sentem, para mostrar tudo aquilo que a gente... todo aquele lugar onde a gente precisa realmente efetivar com a solução, né? A gente tem que agora combinar com pessoas diversas que possam realmente apresentar essas soluções, que possam desenvolver essas soluções. Infelizmente, as minorias, elas ainda não têm, como é que eu posso dizer, acesso a alguns tipos de informação, né? E a gente tem que trabalhar para que eles possam ter acesso. Né? Nossa missão é trazer da melhor forma possível acesso à informação, aprendizado, capacitações, qualificações para todo mundo, né? Para a gente realmente diversificar tudo isso. Só que existe aquela coisa que é o curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, a gente viu que a gente tem que fazer ações diretas para a gente sempre estar capacitando, qualificando e melhorando o acesso de informação para todo mundo, independente de qualquer coisa, né? A gente quer realmente trazer isso para todo mundo, para todas as pessoas. E só que se a gente tem problemas urgentes para resolver, a gente tem que entender como que a gente sana essa urgência. Então, se eu vou ensinar alguém primeiro para resolver um problema, eu tenho um tempo para aquele problema ser resolvido. Se eu já tenho pessoas capacitadas para entender, pelo menos, como utilizo a tecnologia como ferramenta de resolução, tenho pessoas que entendem da problemática, da dor, a gente tem que juntar todo mundo e resolver esse problema junto. É um problema de sociedade, sabe? É um problema de sociedade, muitas vezes causado pelo outro lado, né? Então, a gente precisa entender isso, porque quando a gente está trazendo uma capacitação para onde, a gente muitas vezes entende que a gente precisa conversar. Por exemplo, vai falar sobre equidade de gênero, é extremamente importante que eu fale com as mulheres, mas é importante pra caramba que eu fale com os homens também. Porque a maioria das vezes quem causa um problema são os homens. A maneira como os homens se comportam, a maneira como os homens, né, interagem e tudo mais. Então, a gente tem que trazer essa informação para todo mundo. A gente está falando de equidade, né? Então, a gente tem que realmente trabalhar nesse formato. E quando a gente está trabalhando com inovação, a gente nunca pode esquecer disso, né? Inovação social é algo de extrema importância, né? Impacto é de extrema importância. Nessas visões que a gente faz sobre futuros, por exemplo, na minha visão, se a gente quer pensar em startups que estejam fortemente lá na frente, essas startups têm que estar trabalhando em inovação social, impacto social, energias sustentáveis, ou seja, a gente já saturou tanto os outros mercados, a gente já saturou tanta coisa que a gente tem que pensar sempre por esse lado, né? Poxa, véio, somos seres humanos e a gente tem que fazer o possível para desenvolver as melhores habilidades possíveis de nós, sabe? E a tecnologia é uma ferramenta habilitadora que a gente utiliza para minimamente alcançar mais pessoas. Então, a gente vem trabalhando muito nesse formato. Ô Johnny, só uma curiosidade. Tu destaca algum processo, alguma experiência que foi vivenciada no Armazém da Criatividade, do início da tua gestão para cá, que vale a pena ser compartilhado aqui com a gente, com os meninos que estão começando agora na engenharia, né? Massa. Ó, a gente já rodou várias coisas assim, mas para estar compartilhando agora aqui com vocês da engenharia especificamente, a gente rodou agora uma ação chamada Moda, Música e Arte, que foi o MMA. Foi um desafio criativo, onde a gente colocou temáticas como sustentabilidade, inovação, impacto e tecnologia. Né? Isso também focando já, quando a gente traz isso, essa questão de impacto, todas as vertentes. Então, foram mulheres ou pessoas LGBTQIA+, que desenvolveram todo o processo artístico.
E a gente utilizou esse processo artístico, né, de maneira de vamos abstrair primeiro para depois encontrar como que a gente pode transformar isso em negócios, vamos dizer assim. E nesse processo que a gente levou pessoas que trabalham com diversas coisas para pensarem em ativações artísticas, a gente teve como resultado, assim, o que me deixou muito feliz mesmo, coisas que trabalham diretamente com essa área. Poxa, uma luminária que foi desenvolvida através de bolsas plásticas. Uma coisa bem simples, né? Um artista cortou várias bolsas, assim, várias coisinhas de bolsa e começou a colar de uma maneira bem bacana. Sabe aqueles passa-fio que tem? Uhum. Pronto. Aí encontrou um passa-fio quebrado, pegou, cortou num diâmetro igual, assim, fez uma luminária com bolsa plástica que ficou massa. Outra pessoa que fez uma ativação parecendo cobogós com aqueles tubos de enrolar tecido. E foi muito bacana que, além de ter ficado muito bonito, né, a gente viu que a capacidade de reaproveitar coisas. E aí a gente começou a analisar depois o quê? A questão da durabilidade, a questão da resistência dos materiais, da aplicabilidade em algumas áreas. A maneira como foi feita a ativação, por exemplo, dessa parte do tubo, o tipo de diâmetro, o tamanho e a espessura do tubo que foi utilizado para ele ser ligado no nylon, por exemplo, para fazer ativação, a gente viu que com o tempo ele estava arriando, assim, estava quebrando. E ela tinha colocado uns tubos maiores, por exemplo, em alguns outros lugares na peça, que, poxa, se ela tivesse utilizado isso naquela parte lá de cima, teria dado uma sustentação. A utilização do projeto, né? Exatamente. Então, poxa, a gente abstraiu, fez a parte artística e depois a gente começou a entender. Que me chama muita atenção, a gente tá passando agora agora recentemente pro São Paulo Fashion Week, né? Aí o pessoal mostra aqueles conceitos na passarela, que é um conceito realmente, para você pegar alguns elementos daquele e levar para uma linha de produção. Eu acho que é basicamente isso. Quando você vai pensar no design de uma coisa nova e um processo novo, você tem que pensar no conceito. Ele vai ter um monte de aresta, né? Às vezes é aquele negócio que ninguém entende bem, mas é a partir de um conceito que você às vezes consegue chegar em uma ideia, em um detalhe. Às vezes um detalhe que está naquele conceito faz toda a diferença em um processo inovador, em uma coisa nova. Né? O processo de inovação, ele nunca tem fim. Nunca. Se um dia chegar no fim, é porque... Não é inovador. É porque já, assim, já acabou e manda enterrar. Saturou, né? Saturou, exatamente. E quando o negócio sempre está ali sendo transformado, aí sim ele está vivenciando algo inovador. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, todos os processos, tudo, até na própria ciência, né? A gente chega no limite e a ideia é a gente ultrapassar aquele limite, a inquietação. Né? A gente vê como a gente nunca tinha visto imagens de um buraco negro. Imagina se a gente tivesse desistido. Hoje a gente já consegue ouvir, captar alguns sons, já tem alguma coisa lá para poder fazer alguma coisa do tipo. Turismo... Como é que é? Turismo Espacial, né? Exatamente. Até um brasileiro que foi esses dias, não foi? Foi, Exatamente. rapaz, Segundo brasileiro, né? Olha aí. Né? Segundo brasileiro, aí pro espaço. Massa. Bem, uma das coisas que eu fiquei encucado aqui, gostaria de perguntar, porque assim, eu já visitei o Porto Digital lá em Recife, né? E é muito bacana, assim, no centro da cidade, no centro do Recife, no Recife antigo, acredito eu, né? Se eu não estou enganado. Aquele contraste, né? Tecnologia do antigo. Exatamente. Justamente o que ele falou, né? Uma mistura, né? Um mixer de ideias, de áreas. E uma das coisas que eu fico, assim, questionando, por que no Armazém da Criatividade é tão longe do centro de Caruaru, né? Rapaz, num polo comercial, né? A pessoa tem que se deslocar, tem que pegar... A gente tava conversando na semana passada, aí ele perguntou, professor, por que danado esse armazém? Fica lá longe. Eu digo, vamos perguntar pra Júnior. Exatamente. Pergunta pra ele. Aí. Exatamente. É uma pergunta até delicada. Vamos responder da melhor forma possível. Claro, tudo bem. Bom, como eu disse a vocês, o armazém ele foi pensado, né, principalmente para atender a demanda da indústria da confecção aqui na região. Né? E então, quando ele foi pensado lá atrás, 2015, vai fazer 7 anos... muitas coisas, principalmente de visão de crescimento de cidade, tanto crescimento não só de Caruaru, mas de Toritama, de Santa Cruz. Então, a ideia foi colocar ele num equipamento que pudesse atender
todo mundo da confecção e que tivesse, não vamos dizer assim, na rota do triângulo da confecção, que é Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Então a ideia de ter colocado lá foi justamente essa, né? Ele foi pensado para o centro da cidade. Tá? No Porto Digital a gente tem 3 pilares: negócios, pessoas e território. Justamente porque a gente trabalha muito forte com o território lá de Recife, até mesmo como a gente tem no nosso objetivo, até a construção de políticas públicas, a gente tem que ter o nosso sandbox, né? O lugar onde a gente vai fazer os testes e validações. Nesse momento que a gente está vivendo hoje do Armazém da Criatividade, a gente sente isso também. A gente se sente distante. Acredito que no começo, no início, não tinha tanto essa distância porque era algo muito focado. Só que depois que a gente começou a expandir, porque a gente viu que se a gente melhora a logística para a gente melhora a logística para todos, por exemplo, com tecnologia, a gente melhora a questão de dados, a gente melhora dados para todos, a gente melhora a questão de sustentabilidade, a gente melhora para todos os mercados, não é só para um mercado, como antigamente foi pensado. Então hoje a gente se sente distante. E a gente pensa em como encurtar essas distâncias, né? Tanto que a gente brinca muito que na pandemia a gente mostrou por A mais B que a gente consegue rodar de qualquer lugar. Exatamente. A gente foi obrigado a deixar o nosso prédio quase que fechado, né? Ele foi fechado no pico da pandemia, mas assim, no final de 2020, que a gente já estava funcionando, até quase meados de 2021, a gente não recebia quase ninguém lá. Era uma dor no coração todos os dias quando eu chegava no armazém e tava lá o armazém bonitão. Diga-se lá. de passagem, é uma super estrutura. Você Já conhece? sim. Não, ainda não. Foi umas 2 vezes já, inclusive. Então tem que ir lá. Conhecer ainda, muito bom. Com certeza. Então a gente fez. Então a gente viu isso, né? Então eu tenho conversado muito, né? É uma estrutura, como eu disse, que é um acordo. Um contrato de gestão com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O Porto Digital opera esse contrato de gestão. Então, é algo que a gente sempre vem discutindo. Como que a gente pode... Beleza, a gente tem uma estrutura, já está montada, já está pronta, ok. Mas como que a gente pode desenvolver coisas que sejam muito maior do que aquilo, sabe? Descentralizar. Exatamente. Ter como nossa base aquilo ali, mas a gente levar ações e desenvolver ações em todos os lugares. Tanto digitalmente como fisicamente, tá? Então... Por enquanto, a gente está fazendo esse trabalho, né? Mas quem sabe um dia a gente não consegue também levar o Armazém da Criatividade para o centro da cidade e começar a trabalhar essas ações de maneira muito mais próxima da comunidade. Porque uma das principais dores que a gente tem por ser lá, né? Veja, a gente está falando de pessoas, de universitários, tal, né? Mas imagina a gente que quer trabalhar com pessoas, com minorias. Isso. Né? Como que a gente resolve um problema da gente querer fazer um trabalho, por exemplo, com a Secretaria de Direitos Humanos aqui para capacitar e qualificar jovens, né, em situações de risco e vulnerabilidade lá no Armazém da Criatividade. Então, existe uma ação de logística muito grande e difícil para a gente levar para lá. Então, a gente está tentando entender como que a gente pode usar lá o espaço para determinadas ações e como é que a gente pode ocupar outras áreas para a gente desenvolver outros tipos de ações. Que era como se fosse anexos, né, no caso. Ou parcerias. Né? A própria SES aqui, por exemplo, a gente vem trocando muitas ideias e desenvolvendo parcerias. A SES, ela é muito ativa, por exemplo, no Hub de Inovação com o professor Daci. Né? Então, a gente vem conversando em como a gente desenvolver parcerias. Vai ter uma ação que vai atender... jovens que é próximo ao bairro universitário. Pô, vamos rodar lá na SES, que é parceiro da gente, que a gente vai desenvolver toda essa parte. Vai ser uma ação que vai ser com a ONG lá no Indianópolis, que é a Go Girls. Como que a gente leva os nossos computadores lá para a ONG? Então a gente... Beleza. Eu esqueci até o ditado. Se alguém não vai à montanha, a montanha vai até alguém. Maomé, pronto. Bacana. É isso mesmo. Sabe? E só dando um depoimento, né? Todas as vezes que a gente precisou da estrutura do Armazém da Criatividade, tanto da estrutura física, quanto da presença de Jônia aqui com a gente, já foi a estrela do nosso penúltimo Seminário Multiprofissional das Engenharias. A gente discutiu futuros da inovação, tá lembrado? Foi, verdade. Um evento totalmente online, no meio da pandemia, né? Eu tinha até ido lá fazer um vídeo para chamar o pessoal e a gente ficou pensando, rapaz, um evento falando de futuro de inovação aqui, como seria bacana e tal. Eu acredito que agora, com essa retomada da presencialidade, realmente esse laço, a SES, Armazém, vai se fortalecer cada vez mais e a gente vai estar levando os nossos alunos para lá, para utilizarem aquele equipamento que é
realmente, para quem quer trabalhar com inovação, com tecnologia, é o ambiente mais propício Sem aqui dúvidas. da região. Sem dúvida. Pode esperar que a gente já chega lá. Já a gente tá lá. Já. Vou cobrar, viu? Não fui, não. Bem, assim, uma das coisas que eu gostaria de saber, entende, de um gestor aí com diversos anos de experiência, é como popularizar assim, a tecnologia na vida de um profissional, né? Visto que o mercado de trabalho, isso requisita muito, né, das pessoas. Infelizmente, os estudantes os universitários, né, eles saem sem esses pré-requisitos de tecnologia, ou até mesmo tem essas barreiras, né? Por exemplo, a galera de odontologia, a galera de saúde, e utilizar um Excel, né? Então... Letramento digital. Exatamente. Letramento digital. Exatamente. Me conta um pouco aí, por favor. Isso é uma mudança muito de comportamento dessas pessoas. É muito engraçado porque quando tu fala assim do Excel, né, a gente pode fazer um paralelo com o próprio empreendedorismo. Quantos dentistas, fisioterapeutas, né, saem, mas não tem a noção de como abrir o seu consultório. Não tem a noção de como abrir, quais os próximos passos, né? Todas essas tecnologias, elas são ferramentas habilitadoras para, por exemplo, uma gestão. Se eu não sei gerir aquilo, se eu não tenho se eu não sei empreender naquilo, eu não vou precisar de um Excel. Para que eu vou precisar de um Excel? Exatamente. Eu passo isso, assim, recentemente. Meus pais, eles têm um frigoríficozinho, né, de bairro. Aí, de vez em quando, né, eu vou lá, ajusto, faço um balanço de quanto vendeu, quais os custos, receitas, bota tudo na planilha do Excel lá, já tá tudo resolvido, já automatizado. Então, é uma coisa que facilita a minha vida, entende? Total. Mas assim, você busca a gestão. Exatamente. Mas aquelas pessoas que não buscam a gestão, é aquela coisa, eu vou procurar as ferramentas para atender a minha necessidade. Enquanto a gente não mostrar para as pessoas que há essa necessidade de você se minimamente autopromover, né? Porque se você é um profissional independente, você vai precisar se autopromover para conseguir crescer o seu empreendimento ou crescer como você capta os seus serviços que você vai prestar. Então, existe muita essa necessidade. O Excel é a ferramenta. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas como elas devem fazer para alcançar o objetivo X que elas querem e quais as ferramentas que podem facilitar essa possibilidade. Porque muitas vezes as pessoas imaginam, eu não sei gerir, não vou usar Excel, mas quando vê, sabe fazer um monte de coisa de ads no Instagram para promover o seu negócio. Só que beleza, tu tá fazendo a parte da frente, né, de divulgar. Mas como é que tu vai gerir os atendimentos? Como é que tu vai saber se tu tá ganhando dinheiro? Como é que tu vai saber quanto é que tu vai cobrar ou não pelo teu serviço? Então, a gente primeiro tem que ensinar essa parte. Aí depois que a gente ensina essa parte, a gente diz, agora essas são as tecnologias, as ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar o teu dia a dia. Eu fiquei muito feliz, sábado, eu no Pátio do Forró conversando sobre negócio com um amigo meu, né, porque viciado em trabalho em todo canto. Do nada ele puxou, ele é dentista, aí ele puxou o Trello. Eu fiquei, quase que eu dava um abraço dele. Eita, pô, que massa que tu tá usando. Tô usando aqui pra ver os leads. O Trello do Pátio do Forró, meu amigo. Eu não sei se foi muito ou se foi pouco álcool, né? Porque eu acho que eu tava tão... Enfim. Mas ele mostrando, eu fiquei muito feliz de ter visto, né? Uma pessoa que é da área de saúde, tudo utilizando uma plataforma que é muito utilizada na área de exatas, de gestão, com Scrum, Kanban e tal. Exatamente. E eu fiquei, que massa ver que você está utilizando isso. Mas, infelizmente, são poucas pessoas que têm essa visão, né? Ele está querendo gerenciar a quantidade de leads que ele prospecta para poder ofertar o seu serviço. Então, ele já tem essa cultura empreendedora. Então, eu acho que para a gente trabalhar nesse letramento, a gente tem que trabalhar principalmente nessa parte né, um letramento empreendedor agora, né, digital, sabe? Para as pessoas utilizarem. Não é a mudança de comportamento. Exatamente. Exatamente. E assim, a gente vê hoje que o empreendedorismo ele passa por diversas problemáticas, né? E os principais tem diversos perrengues aí que a galera não consegue. Começa um negócio, para na metade, não consegue dar continuidade, entende? Então, o que a gente pode ver para assim, desenvolver um melhor ambiente assim, para as empresas, para o micro e pequeno empreendedor, a galera de bairro, entende? As pessoas que têm aquele negócio, mas querem entrar pro digital, entende? Que eu acho muito importante. O que você acha? Isso é a pergunta de $1 bilhão, né? De 1 bilhão. Porque isso reflete novamente essa questão do próprio comportamento, que a gente começou a falar aqui agora. Imagina que uma pessoa que está saindo de um curso superior
não tem essa noção de gestão. Imagina um negócio de bairro, né? Imagina, não digo nem só o negócio de bairro, mas até pessoas mais antigas que têm esses negócios que não têm essa cultura de gestão. Só fazendo uma intervenção. Imagine Santa Cruz do Capibaribe, que tem aquele monte de negóciozinho pequeno. As confecções pequenas, né? Meu Deus, realmente é uma mudança de comportamento, de cultura, de tudo. Então, assim, não é impossível, mas também não é rápido, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? De trazer um mínimo de informação, de resultado. Empreender é difícil, empreender é muito difícil, né? E principalmente aqui no Brasil. No Brasil, meu irmão, você abrir uma empresa é difícil. Para fechar, meu amigo, é loucura, né? Então, assim... Às vezes fica aberta só rolando os encargos, né? Exatamente, né? Então, abrir empresa é muito difícil, né? Fechar uma empresa é muito difícil, a quantidade de impostos que você paga também são muito altos e tal. E, então, muita gente, até mesmo, não procura gerir o seu negócio para não ver o tamanho do buraco, assim, Exatamente. É muito engraçado. Na cabeça, né? Só que a gente tem que levar informação para esse povo. A gente tem que levar informação para todo mundo, né? Não é falar de tecnologia, não é falar de Excel, não é falar dessas coisas. Isso vai ajudar. Vai, com certeza. Mas como é que se gere isso? Como que elas podem trabalhar da melhor forma possível? Foi massa, um exemplo massa, foi numa comunidade lá de Paulista. Que no meio da pandemia, muita gente foi demitida, voltou para sua comunidade e tal. E eu conversando com a galera que estava dando um suporte para um pessoal das startups sociais que estavam lá. E eles começaram a fazer alguns relatos. E foi massa porque uma pessoa que foi demitida, mas sabia fazer, por exemplo, coxinha. Aí começou a fazer coxinha, falou com alguém que tinha uma vendinha de tal coisa. Aí começou a vender a coxinha através da vendinha. Aí fez, tem uma amiga minha que faz tal coisa. Aí foi lá, pegou aquele produto, começou a vender naquela vendinha. Aí começou todo mundo a divulgar aquela vendinha. Então começou a fazer aquele empreendedorismo em rede, né? Isso eu estou falando assim de um ambiente menor, né? De um bairro, por exemplo. E todo mundo começou a se ajudar naquele momento e todo mundo cresceu junto, né? Quanto mais coxinhas o cara vendia, mais eu produzia e aí o cara que eu vendia a coxinha me fornecia um insumo, porque ele era uma vendinha e tinha alguns materiais, e eu precisava comprar o frango de algum frigorífico ali por perto, e começou a fazer aquela economia circular, né? Mas isso foi por uma questão de necessidade, né? Aí tem duas maneiras de se empreender hoje. Uma, você empreende por questões de você ver uma oportunidade, você vê uma problemática para resolver, e você tem a expertise para resolver aquilo, isso é um ponto. E o outro é empreendedorismo por necessidade, porque, meu irmão, velho, tô liso, fui demitido e preciso fazer alguma coisa. Quando a gente tá liso, foi demitido, precisa fazer qualquer coisa, a gente faz literalmente qualquer coisa. Só que nesse qualquer coisa, a gente não tem aquele momento de parar e criar uma estratégia para pensar e fazer tal coisa. Não, eu preciso botar comida na mesa. Tem tempo para planejar. Exatamente. Fica um pouco estressado, de fato, né? Que não tá empregado. Exatamente. Então, o próprio ambiente que a gente tá vivendo tá muito complexo, né? Então, a gente tem que, beleza, tu tá empreendendo por necessidade, tu faz o quê? Eu faço isso, isso e isso. A gente pode melhorar minimamente aqui, a gente fazer assim, assim, assado. Tu salva alguma coisa, tu tá usando... Qual é a margem que tu trabalha com o teu lucro? Tu compra quanto? Tu já fizesse pesquisa para melhorar o teu fornecedor? Tipo, às vezes são pequenas coisas que ele, na velocidade que ele vai no dia a dia, ele não enxergava antes, e a gente tem que mostrar o que é que ele pode enxergar, o que é que ele pode... Quais são, sem mudar muita coisa da rotina dele, o que é que ele pode melhorar. Porque se ele salvou 100, 200 reais naquele mês ali, pô, massa. Só que a gente vai dizer, não gasta isso com cachaça, não. Não vai ali fazer negócio. Vamos pegar isso aqui. São João. A gente deixa pra fazer essas ações depois São João, né? É pior, eu acho. Enfim. Mas a gente tem que mostrar para essas pessoas como reinvestir também esse recurso no próprio negócio. Às vezes, quantas vezes eu já não fui mostrar uma plataforma para alguém e aquela, eu vou gastar esse dinheiro nada com esse negócio. Mano, veja, tu vai gastar isso aqui, mas tu vai ganhar tempo, vai ganhar produtividade. Porque um dos maiores problemas hoje que o empreendedor vive é não colocar o seu trabalho na conta. E às vezes o que é mais valoroso no processo todo é o trabalho que você dedica na ideia e tal. Exatamente. Imagina, eu estou fazendo pão.
Eu passo meu dia todinho fazendo pão. Aí na hora de fazer colocar os custos, eu boto o custo fornecedor de todo mundo e não boto a minha hora trabalhada. Ah, não, mas a minha hora vai ser o que eu faturar no final. Eu falei, mano, o que você faturar, o que você lucrar no final, você tem que entender que o seu negócio que está lucrando não é você, pessoa física. Você tem que colocar o quanto você utilizou ali, porque o que você lucrar aqui, o ideal é que seja reinvestido de alguma forma. Ou que esse capital também consiga ser trabalhado de outra maneira. Mas é muito difícil as pessoas entenderem que todo mundo tem... Poxa, nosso tempo é a coisa mais preciosa de todas. Exatamente. Véio. Principalmente nos dias atuais, né? Você tem que saber bem como gerenciar seu tempo. Porque às vezes você passa a semana e não faz nada de produtivo, né? Tentando fazer um monte de coisa e termina não fazendo nada, né? Exatamente. É aquela coisa. Ah, Johnny, por exemplo, eu fui morar só. Então eu passei um tempo lavando roupa na mão, assim, porque eu tava com pirangagem de comprar uma máquina. Aí eu digo, eu vou colocar no papel aqui. Aí fui ver quanto tempo eu perdia lavando roupa. Eu gosto muito de correr. Então eu corro todo dia quase. Então imagina, eu chego suado todo dia, aí eu vou lavar minha roupa do treino, pelo menos que tá ali, né? Então isso aí é ok. Mas no meu dia a dia, quando eu parava depois pra lavar roupa, fazer um monte de coisa e tal, e eu via quanto tempo eu perdia com aquilo, eu falei, pô, se minha hora é X, tá fazendo isso, meu irmão, eu vou comprar uma máquina, vou botar a minha roupa para lavar ali, que esse tempo que eu estava lavando roupa, eu já vou estar fazendo outras coisas que sejam muito mais produtivas. Exatamente. Né? E mesma coisa no negócio. Um exemplo bem besta aqui, mas imagina no negócio. É verdade. Às vezes a gente fica, não vou contratar um funcionário porque vai ser isso, aquilo, outro. Só que quando você contrata o funcionário, ele desafoga várias atividades suas, você vai ter mais tempo de prospectar novos clientes, você vai ter tempo de ter uma visão estratégica. Criar, né? Tempo criativo. Tempo criativo. Exatamente. Que vai poder lhe render muito mais do que você pensar que vai ser mais uma despesa. Você vai ter enfim. Então, é muito a gente trazer para o empreendedor, para quem está querendo um negócio, essas perspectivas de o que é realmente um investimento, o que é realmente uma despesa, né? Como que realmente esse negócio pode ir para frente. Sempre lembrando a gente entende que quem empreende por necessidade, vai empreender por necessidade, não vai ter tempo para ver essas coisas. Então, como é que a gente melhora a vida desse cara? E para quem está empreendendo porque entendeu que tem uma oportunidade de negócio, porque tem ali uma tecnologia não só digital, mas alguma coisa que possa resolver um problema, como que a gente pode melhorar essa perspectiva sobre esse negócio? Então, a gente tem esses dois públicos, vamos dizer assim. Entendo. Bacana, Johnny. Cara, quero agradecer a sua presença aqui, foi incrível. E, assim, espero te ver mais vezes aí, não só aqui no podcast, né, no Pod Science, mas também lá no Armazém Criatividade. Tem algum contato que a galera que tá ouvindo a gente possa entrar com vocês lá, falar um pouco, enfim. Massa. A gente tem o nosso portal, que é armazendacriatividade.org, tá? Quem quiser agendar visitas em grupo, qualquer coisa lá, tem um linkzinho para você agendar a sua visita. Caso você vá só, também não precisa. O ideal é que a gente pede assim, que avisa antes, pode avisar até pelo próprio portal, porque a gente prepara alguma coisa para receber todo mundo que vai para lá e tal. Mas o Armazém está de portas abertas para receber todo mundo. Tem o nosso Instagram também, que é Armazém da Criatividade. Tá? A gente sempre está atento nessas duas redes. Beleza? E quem quiser fazer meu contato direto é johnny@portodigital.org, é meu e-mail. Então, por favor, mandem e-mail, tirar dúvidas, entrar em contato, tô bem à disposição. Muito massa. E muito obrigado pela oportunidade, né? E troca de ideias, agradeço a todos aqui que estão presentes também, os colegas. E espero vocês no nosso próximo podcast, né, do Pod Science. Que vai ser o episódio 1, esse é o episódio piloto, né? Exatamente, esse é o episódio piloto. Episódio piloto. Agradeço demais e até a próxima, pessoal. Obrigado, valeu. Valeu.